Olá, meus queridos amigos e meus irmãos em Cristo, que a paz e também a graça do Senhor e Salvador esteja repousando sobre cada um de vocês e que o Espírito Santo encha os seus corações da santa e divina presença. Amém? E meus queridos, desde já eu peço que vocês auxiliem este ministério na divulgação dessa mensagem, deixando aí o seu like e também ao final do vídeo, deixando um pequeno comentário para que dessa forma o YouTube divulgue essa mensagem para mais pessoas, ok? Bom, o Espírito de Profecia nos diz que o verdadeiro estudo dos livros de Daniel e de Apocalipse podem nos levar a um reavivamento. E meus irmãos, certamente o que vocês e eu necessitamos nesse exato momento é de um reavivamento daquela primitiva piedade a qual existiu no tempo dos apóstolos. Portanto, estudemos as profecias bíblicas, principalmente Daniel e Apocalipse. E hoje, meus queridos, vamos estudar um pouco sobre a primeira mensagem angelical, ok? Está escrito: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Bom, no livro de Lucas, no capítulo 7, nos é dito que João Batista era o anjo, o qual Deus enviaria para preparar o caminho da primeira vinda do Senhor Jesus. E sendo assim, o Senhor não se refere apenas aos seus mensageiros celestiais como anjos, mas também ele se utiliza de anjos humanos, ou seja, Deus também se utiliza de homens e mulheres para serem os seus mensageiros. E, meus queridos, esta palavra, anjo, não é comumente ligada aos mensageiros humanos, mas no caso de João Batista, aquele que prepararia o caminho para o Senhor Jesus, essa palavra foi utilizada. E na palavra de Deus nada é por acaso. E pelo fato do Espírito de Profecia comparar a nossa obra com a obra de João Batista, assim como João é chamado de anjo em Apocalipse capítulo 14, nós que fomos chamados a prepararmos o caminho não para a primeira, mas para a segunda vinda do Senhor, também somos comparados a um anjo. Veja, João Batista, o anjo enviado para preparar o caminho para Cristo, ele não sussurrava do deserto, mas a palavra de Deus nos diz que ele era a voz que clamava do deserto. E em O Desejado de Todas as Nações, é descrito que, embora o clamor de João Batista fosse dado com acentos de severidade, ainda assim, multidões iam de todas as partes até o deserto para ouvir as palavras do mensageiro de Deus. Bom, em Mateus, no capítulo 10, Jesus, em conversa com seus discípulos, diz a eles que as palavras que ele falava aos ouvidos dos seus discípulos, essas não deveriam ser cochichadas com as demais pessoas, mas os discípulos deveriam anunciá-las dos eirados, ou seja, dos telhados. Irmãos, o anjo do Senhor, João Batista, foi chamado a clamar: arrependei-vos em alta voz, e os discípulos foram chamados a não proclamarem com timidez as coisas que eles aprendiam de Cristo, porque dizer para eles apresentarem a verdade dos eirados significava que eles deveriam se colocar em uma posição na qual suas vozes pudessem ser ouvidas em alto e bom som. Bom, para o anjo da antiguidade, o qual prepararia o caminho de Cristo, João Batista, ele deveria clamar do deserto, e para os primeiros apóstolos que semeariam a terra com a boa semente do Evangelho, de forma ilustrada, eles deveriam subir aos telhados, aos lugares altos, para que todos pudessem ouvir as verdades de Cristo. Contudo, para o povo que foi chamado a ser o anjo do Senhor que prepararia o seu caminho para a sua segunda vinda, Deus não pede para clamarmos desde o deserto, mas Ele pede para darmos uma mensagem a toda tribo, língua, raça e nação. E se para os primeiros apóstolos Ele pediu que virtualmente esses subissem aos telhados para que as multidões conseguissem ouvir a sua voz, para nós, os que prepararemos o caminho do Senhor para a sua segunda vinda, não basta apenas virtualmente subirmos aos telhados para proclamarmos a mensagem de Deus, mas nós devemos, como um anjo, voar pelo meio do céu a fim de clamarmos com forte voz às nações de todo o mundo, para que possam ouvir a advertência de Deus. Contudo, meus queridos, embora escrito em linguagem profética, o livro do Apocalipse não deve ser poetizado. E quando nos é dito que devemos pregar para todos aqueles que habitam sobre a terra, devemos então ter plena compreensão de que isso nos é impossível.
Irmãos, não importa em quantos países a presença adventista esteja, esta obra nunca e jamais será finalizada se nós não recebermos a plenitude da chuva serôdia. Portanto, não nos empolguemos com a quantidade de países que já possuem a presença adventista, porque, na verdade, a obra que até aqui demoramos quase 2 séculos para realizar, após o derramamento da chuva serôdia, em poucos dias superaremos tudo que até aqui fizemos e em poucos meses ou anos alcançaremos o mundo todo com a pregação da verdade presente. E diz a palavra de Deus, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Irmãos, os remanescentes tímidos não vão herdar o reino dos céus. Os professos remanescentes que têm medo de clamar a verdade, a qual Deus nos deixou para proclamar, esses não serão contados com servos bons e fiéis que fizeram a obra que o Senhor lhes pediu que fizessem, mas esses serão contados com os tímidos, os quais ficarão do lado de fora dos muros da santa cidade. Nós, meus queridos, bem sabemos que a verdade sem o amor, como diz o Espírito de Profecia, é apenas a verdade e não tem poder de alcançar corações. Contudo, aquele falso amor e piedade que não adverte o mundo dos juízos vindouros de Deus e que procura desculpar a fraqueza humana, dizendo que o Senhor será misericordioso para com os fracos, porque esses não conseguem deixar de pecar, esse falso amor também não poderá ser aceito por Deus, porque esse falso amor dá a entender que Deus está dizendo: venham como estão e permaneçam da mesma forma, quando na verdade Cristo chama para si todos os que estão cansados e sobrecarregados para não apenas serem aliviados das suas cargas, mas para também tomarem o jugo de Cristo, a obediência à sua santa lei. Jugo esse que só é leve para aqueles que estão cheios da presença do Espírito Santo em seus corações, pois para aqueles que não buscam a plenitude do Espírito, esse jugo de Cristo é impossível de ser carregado. Queridos, chegou o momento de verdadeiramente temermos a Deus e darmos a Ele a glória. Chegou o momento de vivermos em santa reverência na presença de Deus, à semelhança dos serafins que clamam de dia e de noite que Deus é santo, e semelhante aos 24 anciãos que depositam suas coroas aos pés do Todo-Poderoso, confessando que toda a honra e toda a glória não é do ser humano, não é do pastor, não é do professor da escola sabatina, não é do missionário, não é do que entrega literatura com a verdade presente, mas a honra e a glória é somente daquele que está assentado sobre o trono e somente àquele que por sua onipotência e onisciência criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Irmãos, nós somos criados, dizem as Escrituras, para o louvor da glória de Deus. Nós, meus queridos, fomos chamados nesses últimos dias para glorificarmos a Deus não apenas com uma verdade escrita, mas fomos chamados a glorificar a Deus com a verdade escrita em nosso coração pelo Espírito Santo. Meus irmãos, nós somos chamados a glorificar a Deus diante de todo mundo e darmos testemunho da verdade através de um viver irrepreensível diante do Senhor, e somente assim, quando nossa vida e todos os nossos planos estiverem completamente submetidos a Deus, verdadeiramente Ele poderá nos fazer seus anjos, seus mensageiros, para proclamarmos em alto e bom som o Evangelho eterno a todas as nações, para que então venha o fim. Amém? Bom, nós vamos ficando por aqui, mas antes eu os convido para juntos fazermos uma oração. Nosso grande Deus e nosso Pai amado, louvado e exaltado seja o Teu santo e eterno nome. Pai, graças nós te damos porque, à semelhança de João Batista, o Senhor nos chamou a sermos os Seus mensageiros nesses últimos dias. Ajuda-nos, Pai, e nos conceda o Teu santo e bom Espírito para vivermos a verdade presente e assim a proclamarmos a todos que habitam sobre a terra. E isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, fiquem todos sob a preciosa paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima.